Tá, vocês já me conhecem, né? Rodrigo. E a gente já viu diversos outros componentes do computador, a gente viu tipos de CPU, a gente falou de memórias cache, e hoje vai ser uma aula sobre o que conecta as coisas dentro de um sistema. Então, como você conecta a sua memória à sua CPU? Como que a memória cache vai passar o dado entre essas coisas? O mouse, onde ele está conectado? E assim por diante. Então, uma introdução e motivação para as interconexões, que são as coisas que fazem isso. Para começo de conversa, falar do barramento. O barramento realiza uma interconexão entre vários dispositivos do computador, CPU, memórias, disco rígido. Basicamente, um barramento é um conjunto de fios, tá? Que está ligando tudo. Então, ele exerce diversas funções, que seria a comunicação entre esses dispositivos. A comunicação entre as diversas unidades é realizada através do compartilhamento do barramento no tempo, ou seja, bem, você tem esse conjunto de fios e tem dispositivos conectados a esse fio. Então, você tem sua CPU, sua memória, seu mouse em algum lugar por aqui, e todos esses dispositivos eles vão conversar através desses fios. Tá? Essas componentes diferentes eles estão conectados ao barramento através de conectores, ok? Que seriam isso aqui. Esse aqui. Você tem alguns conectores, conector de USB, o conector da LAN, conector VGA e assim por diante. E todos estão conectados ao barramento, que são fios aqui dentro dessa placa. Para a gente situar bem o que é o barramento em relação a outras técnicas de comunicação, aqui está uma comparação entre o barramento, LAN, que é Local Area Network, seria seu Wi-Fi ou sua rede Ethernet, o cabo que você pluga no computador, e o WAN, que é Wide Area Network, que é basicamente o que o seu provedor de internet fornece. Então, o seu barramento ele alcança algumas dezenas de metros, talvez o tamanho de alguns armários, e liga partes de um computador. Você vai ligar seu HD, sua memória, seu mouse. Ele tem uma granularidade de acesso fina, então você vai conversar com o seu mouse, você vai pedir o que está armazenado em um registrador dele, ou o que está armazenado em uma posição de memória dentro dele. Então, são dados pequenos. Enquanto as tecnologias de rede elas vão atingir alguns quilômetros ou atravessar continentes inteiros, ligando computadores. O seu computador com o de algum chinês que você está baixando um arquivo totalmente lícito. Para isso, você tem uma granularidade de acesso maior, você está acessando coisas maiores. Uma coisa que diferencia bastante as duas é a velocidade de acesso. Como uma é gigante, atinge centenas, milhares de quilômetros, e outra vai ser pequena, alguns metros, quanto menor, menos tempo para o dado viajar de um ponto ao outro. Então, mais rápida vai ser sua velocidade. Enquanto as tecnologias que conectam lugares super distantes têm uma velocidade de acesso menor. Tá? Esses são dados antigos, aqui de 1987, mas apesar das novas tecnologias, você tem fibra ótica, coisas assim, ainda existe essa relação. Sempre, quanto menor, você consegue velocidades mais rápidas. A gente está trabalhando com isso. Ok. Barramento, não tecnologias de rede. Tá. Mas o barramento não é a única forma de interconexão entre componentes. Você poderia ter, por exemplo, uma chave crossbar. A chave crossbar é um dispositivo que interliga vários componentes ao mesmo tempo, como o barramento. Então, você tem sua CPU, sua memória, seu HD, e todos eles estão ligados, todos com todos. Você poderia ter um mouse aqui. E a vantagem da chave crossbar é que, por exemplo, se esses dois carinhas aqui quiserem se conectar, eles podem conversar ao mesmo tempo em que esses outros dois também trocam informação. É basicamente fechar esse circuito aqui. Um jeito de você fazer uma chave crossbar seria um MUX. Então, por exemplo, você poderia ter um MUX aqui ligado a esse componente. E todos os outros estão conectados a alguma entrada do MUX. Então, um MUX de 3 para 1. Aqui. Quem for conectar ele vai selecionar a entrada. E todo mundo vai ter um MUX direcionado. Então, esse outro carinha aqui vai ter
outro MUX com uma saída para ele, e todos os outros de entrada. É um jeito de fazer. Além disso, você também pode ter coisas mais complexas. Por exemplo, NoC, Network on Chip. NoC é como se você implementasse uma internet dentro da sua máquina. Então, você tem, novamente, CPU, memória, sei lá, seu disco rígido, e todos eles vão estar conectados em rede. Você tem alguns roteadores dentro da sua máquina, e eles vão enviar pacotes através dos dispositivos. Então, você tem uma rede aqui. Se esse cara quiser conversar com esse, você simplesmente vai mandar um pacote através dessa mini rede. Funciona igualzinho à internet. Os mesmos problemas, inclusive. Isso, sim, é utilizado, principalmente ou em sistemas grandes ou na cache, último nível de cache. O jeito que ela conversa com o processador é através disso, de redes NoC. Vantagens, assim, a gente tem essas opções são algumas, pode ter outras. Mas o barramento tem algumas vantagens em relação a elas. Primeiro, baixo custo. Você tem só alguns fios e esses fios fazem tudo o que você precisa. Outro, flexibilidade. Exatamente a mesma coisa. Só esses fios fazem tudo, são altamente flexível, funciona para quase qualquer coisa. Problema disso? Bem, você tem esse conjunto de fios só e vai estar conectando um monte de coisa. Todas essas coisas conectadas, elas vão estar compartilhando o barramento. Então, se você tem uma largura de banda, um limite máximo de dados que você consegue passar, os dispositivos vão ter que cooperar para dividir esse máximo. Cada um vai usar um pouquinho. Além disso, você tem restrições elétricas. Então, um barramento ele não poderia ser muito longo, por exemplo, porque senão você aumenta a sua resistência. Você tem um tempo de comunicação, o sinal pode se perder no meio do caminho, ficar indistinguível, 0 para 1, e assim por diante. Lembra que eu falei 7 segundos atrás sobre quanto um barramento consegue transferir? Isso seria a largura de banda do barramento. Largura de banda é quanto ele consegue transferir a cada segundo, quantos bytes por segundo. Alguns limites físicos e do design dele definem qual é a banda dele, quanto ele consegue transmitir. Primeiro, comprimento físico. Quanto maior o barramento, maior a resistência dele. Então, não dá para ter barramentos muito grandes, ele acaba ficando mais lento. Número de módulos conectados. Se você tiver muitos dispositivos conectados ao mesmo barramento, eles vão dividir a largura de banda. Cada um vai poder usar um pouquinho e vai ficar mais limitado. E largura em bits. Quanto mais fios você tem, mais bandwidth você tem. Então, mais você consegue transferir por segundo. Isso não necessariamente é um problema, porque nem todos os barramentos eles precisam de um alto desempenho. Tudo depende de quem está conectado a eles. Aqui tem uma tabelinha com vários dispositivos e os requisitos. Então, por exemplo, o seu teclado ele só vai enviar um dado quando você apertar uma tecla. Digamos que você está jogando um jogo super rápido, empolgado, e aperta uma tecla a cada 0,3 segundos. Para a gente é super rápido, para o computador, não. Então, o volume de dados que ele precisa transmitir é bem baixo. Agora, se você estiver lendo um disco, acessando a internet, o que você precisa transferir é ordens de magnitude maior. Então, o barramento precisa suportar tudo isso, desde os dispositivos com pouco volume de dados até os dispositivos com muito. E precisa suportar um monte de coisa conectada a ele ao mesmo tempo. Ok. Agora falar um pouquinho do impacto do barramento no sistema, né? Do mesmo jeito que a gente viu com a CPU, que melhoras na CPU vão dar uma melhora no desempenho do seu programa. As memórias cache, que basicamente aceleram o acesso a alguns dados e também influenciam no programa. Aqui, o barramento ele também acaba afetando seu desempenho. Então, suponha um programa que executa em 100 segundos. Desses 100 segundos de execução, 90 segundos ele está processando em CPU. Então, está fazendo somas, subtrações, multiplicações e assim por diante. E 10 segundos entrada e saída. Sei lá, ele está lendo o disco, está imprimindo alguma coisa na tela, está acessando o seu mouse e assim por diante.
como a gente já viu em outras aulas, né, a CPU ela acelera bastante por ano. Mas, assim, extrapolando, suponha que a cada 2 anos a CPU dobra de velocidade. A grande pergunta é, daqui a 4 anos, se a entrada e saída continuar na mesma velocidade, qual vai ser o tempo final de execução desse programa? Alguém tem alguma ideia? Um chute? 32,5 segundos. Por quê? Porque divide... Eu não sei se eu fiz divisão certa. Você divide 90 por 2, 45. Divide por 2 de novo, 22,5. E soma os 10 segundos da entrada e saída. Exatamente. Então, que nem o Jorge falou, os 90 segundos de CPU, daqui a 2 anos, eles vão virar 45 segundos. Porque a velocidade do seu sistema dobrou. Daqui a mais 2 anos, vai cortar pela metade. Vira 22,5. Já o tempo de entrada e saída começou com 10 segundos e continuou em 10 segundos durante todo o período. Então, no final, o seu tempo de execução vai ser a soma dos dois. 32,5. Aqui está uma tabela mostrando aquele resultado. Então, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Uma coisa interessante de perceber é que, conforme você vai cortando esse tempo de execução, então, cortou o tempo pela metade de novo, os seus ganhos, eles vão diminuindo. Você começa ganhando 45%, depois você ganha 22%, e assim por diante. Até que vai chegar uma hora que você vai ganhar, sei lá, 0,5%. Porque você tem esse limite de 10 segundos. Basicamente, nunca você vai conseguir superar 10 segundos de execução. Agora, um outro exemplo. Se, supondo que o barramento também evoluísse na mesma velocidade do processador, o que não acontece, a gente teria isso. Ia cortar pela metade, depois de 4 anos já chegaria em 25 segundos, e isso seguiria em diante, até, não sei, até que alguma limitação física apareça a gente. Mas dava para chegar em 1 segundo razoavelmente rápido. Tá. Tomar uma água. Ok. Então, barramento importante e barramento trava o sistema, se for demorado. Agora um pouquinho da classificação dos barramentos. Apesar de serem só um conjunto de fios, eles têm, né, tem jeitos de você colocar isso. Tá. O barramento tem 3 tipos principais: processador e memória, liga processador e memória, né? Eles são curtos e muito rápidos e buscam maximizar a largura de banda entre a memória e o processador. Basicamente, todas as operações do processador precisam de algum dado na memória, né? Soma, subtração e afins. Então, quanto mais rápido você pegar esse dado, melhor. Por isso, esse barramento é bem rápido. Se você não precisar de um acesso tão rápido, tem o barramento tipo entrada e saída. São barramentos longos que vão ligar muita coisa junto. Então, você tem muitos dispositivos conectados a ele, seu mouse, seu teclado, seu HD, tudo está nesse barramento. E costumam atender uma ampla faixa de bandas passantes. O que isso quer dizer? Bem, você vai ter dispositivos que precisam transferir muito dados, o seu HD, ou dispositivos que não precisam transferir quase nada, seu teclado. Todos vão estar no mesmo barramento e o barramento tem que dar suporte a tudo isso. Último tipo de barramento, né, principal, barramento de backplane. A principal função desse barramento é interligar os 3 componentes: processador, memória e entrada e saída. Então, basicamente, ele une esses 2 outros barramentos. É um barramento meio difícil de explicar, então vamos para exemplos um pouquinho mais para frente. Falando um pouquinho mais de padronização de barramentos, barramento, processador, memória, você quer que seja super rápido. E tudo que você quer que seja bem rápido e que supere seus concorrentes, você vai tentar fazer um barramento próprio, né? Você vai precisar ter seu próprio padrão e só você usar aquele padrão. Por isso, geralmente, esse tipo de barramento ele é diferente em cada projeto de placa. Cada fabricante tem o seu.
Já barramento de entrada e saída, ele costuma ser padronizado. Por quê? Ele não precisa ser tão rápido e todos os dispositivos conectados têm que conhecer como o barramento está operando para conseguir se comunicar por ele. Então, quanto mais difundido o padrão, mais coisas vão ser compatíveis. Então, né, o ideal é adotar um padrão para um barramento que conecta um monte de coisa. Ok. Esses barramentos, não importa se você tiver dois processador memória com entrada e saída, se você tem dois barramentos diferentes, você consegue conectar eles por um adaptador de barramento. O adaptador de barramento vai simplesmente transferir o dado daqui para cá, respeitando os padrões dos dois barramentos, né? Aqui aqueles exemplos que eu falei dos tipos de barramento. Então, o primeiro barramento de backplane, ele está conectando as três coisas. Entrada e saída aqui embaixo, memória principal e processador. Todos no mesmo barramento, né? Um barramento intermediário. Aqui você já separa processador e memória, né? Um barramento curto e super rápido. E barramentos de entrada e saída. Barramentos longos com vários dispositivos. Okay. Esses dois barramentos, eles estão conectados por um adaptador de barramento, que vai intermediar o protocolo entre os dois barramentos. Aqui um exemplo com os três tipos de barramentos diferentes. Então você tem o barramento processador-memória, bem rápido entre os dois. Tem o barramento entrada e saída, né, longo e com vários dispositivos. E conectando tudo isso um barramento backplane. Okay. Basicamente conectando adaptadores de barramento. Mas, de novo, backplane conecta processador, memória, entrada e saída. Tudo no mesmo. Alguma dúvida sobre isso? Não? Tudo certo? Então, vamos que vamos. Detalhes de projeto de barramento. Além dos tipos de barramento, você tem que definir como você vai usar esses barramentos. Então, um barramento ele pode ser dedicado ou multiplexado. Um barramento dedicado também tem dois tipos de classificação. Ele pode ter dedicação física, que é associado a um subconjunto de componentes. Por exemplo, você tem um barramento de entrada e saída que só vai conectar dispositivos de entrada e saída. Ou uma dedicação funcional, que possui uma função fixa. A diferença dos dois é, na dedicação funcional, você não está tratando o que você conecta, você está tratando como você conecta. Então, por exemplo, seu barramento tem vários fios de novo. Um barramento com dedicação funcional, cada conjunto de fios tem um objetivo específico. Então, você tem alguns fios que vão transferir dados. Outros vão transferir um endereço. E outros poderiam transferir sinais de controle. Mas o sistema sempre sabe, sinais de controle por aqui, endereços por aqui e dados por aqui. Tem dedicação funcional. Desvantagem do barramento dedicado, ele tem muitas linhas, né? E por ter mais linhas, ele ocupa mais espaço físico. Então, ele é mais caro. Vantagens, tem um controle mais simples, você sempre sabe por onde as coisas vêm, você tem fios específicos para controle que sempre estão ali. E isso aumenta o potencial de desempenho também, porque, por exemplo, você quer salvar um dado. Você não precisa mandar o endereço onde você quer salvar e no próximo ciclo você vai mandar o dado para ser salvo. Você pode mandar tudo ao mesmo tempo. Isso acaba aumentando o desempenho do sistema. Por outro lado, você pode ter um barramento multiplexado, que seria aquele barramento genérico, mais barato, que funciona para tudo. Você tem linhas compartilhadas usadas para vários propósitos. Então, né, todas as linhas elas podem transmitir endereços, dados, até controle, e elas estão conectadas a dispositivos diferentes. A memória, processador, ao seu mouse, está tudo no mesmo barramento. Vantagens, você tem poucas linhas, ocupa menos espaço e isso é barato. Desvantagem, não é tão rápido e o controle é mais complexo. Tá? Todos os dispositivos têm que saber lidar e se comunicar, mesmo sem um padrão. Ok. Falando dessa aqui, do barramento dedicado com dedicação funcional,
As vias dele, as linhas, elas geralmente têm são separadas nesses tipos. Um barramento de dados, que vai transferir um dado que vai ser salvo, por exemplo. Um barramento de endereço, que vai definir aonde esse dado vai ser salvo. Então, qual o endereço de memória dentro do dispositivo e que dispositivo você está acessando. E um barramento de controle, que seriam vias que mandam sinais de controle para, né, estabelecer a conexão, saber se o dado já foi salvo ou não, se tem alguma coisa, algum comando novo no barramento. São os principais. Mas, além disso, você poderia ter outros. Então, por exemplo, sinal de protocolo de coerência. Mas o que você precisar, você pode colocar aqui. Só vai ficar mais caro e ocupar mais espaço. Alguma dúvida nessa parte? Não? Seguindo então. Ok. Agora, como os dispositivos conversam no barramento? Você pode ter dois tipos, né? Barramentos síncronos ou assíncronos. Um deles depende do clock, todas as comunicações respeitam um ciclo de clock definido. E outro não tem um ciclo de clock e as coisas se coordenam, né? Sinais de controle. Primeiro falando do que tem ciclo de clock, um barramento síncrono. Nesse tipo de barramento, uma das linhas ela serve para transferir o clock. Então, todo mundo está sincronizado, todo mundo sabe quando deu uma subida ou descida do clock. Todo protocolo de comunicação é atrelado a esse clock, a esses altos e baixos. Por exemplo, o processador poderia transmitir um endereço e um comando de leitura no começo do ciclo de clock. E, mais para frente, quando bater o ciclo de clock, a memória vai responder a essa requisição. Mas os dois dispositivos sabem que só pode ter um comando novo quando der um ciclo de clock. Então ele vai respeitar isso. Alguém imagina alguma vantagem para a gente usar o ciclo de clock? É bom para, tipo, você quer mandar, sei lá, 10 uns seguidos. E se fosse tipo, você sabe exatamente quantos uns tem por causa do clock, né? Se fosse um assíncrono e você quer mandar 10 uns, como é que você vai separar eles certinho, né? Então você tem essa padronização de dados Padronização de dados, uma boa. de envio, né? Isso permitiria até um... Vamos ver se dá aquele bug da outra vez, do Marco. Os desenhos sumiram? Ou ainda tem? Ainda estão. Beleza. Padronização de dados, ela permite até um desempenho maior, né? Porque, tipo, você já tem uma sincronia ali, então não precisa de outros sinais. A velocidade do sistema pode ser maior nisso. Alguém tem outro? Agora eu pensei numa desvantagem disso, que agora o clock vai estar atrelado ao menor, né? Que nem a gente tem o problema do pipeline, tem esse mesmo problema aí, né? Pode ser. Seria uma limitação pelo mais lento? Tá. Então, ele pode ser bem rápido, mas pode ser bem lento. São quase coisas opostas. Alguém mais alguma coisa? Parece ser mais simples de montar, assim. Mais simples. Um controle mais simples. Isso. Tá. Realmente. Mais algum? Marcos? Não? Acho que a gente pegou a maioria aqui. Então aqui, lógica mais simples, seria o nosso controle mais simples. Um barramento rápido de baixo custo. Justamente por isso, você sabe, não precisa de sinais extras para controlar as coisas, o clock já controla. Mas, né, como já foi dito, você está limitado pelo dispositivo mais lento. Todo mundo deve operar na mesma velocidade. Além disso, você tem o risco do clock skew, que seria, você tem um fio muito grande e o clock pode demorar para chegar em alguém. E vai que quando ele chega, o outro dispositivo já tirou o dado do barramento há um tempo. Então,
você não tem tempo suficiente para salvar as coisas. E pode dar problema. Isso, né, limita seu comprimento físico. Quanto maior, maior o risco de você ter problemas. Então, foi bem o que foi dito aqui. Tá. Esse treco é usado entre processador e memória, porque eles estão próximos, então você precisa de um barramento pequeno, sem clock skew. Poucos dispositivos interconectados, não tem muita gente conversando, então, né, você não precisa respeitar a frequência do mais baixo, porque ambos eles operam em altas frequências. Então, ambas as frequências são altas, a frequência do barramento é alta, tudo dá certo. Aqui um exemplo de como seria uma transação em um barramento usando o clock. Então, seria uma transação, uma requisição com a sua resposta, né? A ideia aqui é o processador pedir uma leitura de dados. Para ele fazer isso, dentro de um primeiro ciclo de clock, ele vai colocar o endereço que ele quer ler e vai ativar sinais de controle dizendo que ele está fazendo uma requisição. Então aqui ele ativa man request, coloca em 0. Perceba que man request ele é negado. Então em 0 ele ativa e 1 ele inativa. Então aqui ele foi ativado. O processador falou para a memória que tem uma requisição. E essa requisição é uma leitura. Read está em 0. Também read é negado. A memória ela não vai checar o barramento até que você tenha uma transição no ciclo de clock. Aqui. Chegou essa transição, a memória olha o barramento, vê que tem uma requisição para ela, e ela vai avisar o processador que recebeu essa requisição. Então ela ativa esse bit de wait. Tá? Novamente ativa em 0. E esse wait, nesse exemplo aqui, ele vai ficar ativo até a memória terminar de processar tudo. Então o processador vai saber que a memória está fazendo o trabalho dela. Está ativo aqui. Aliás, o contrário, né? Aqui. Quando a memória ela conseguir terminar o processamento dela, ela desativa o bit de wait e avisa o processador, ok, próximo ciclo de clock você já vai poder pegar esse dado. E vai colocar o dado no barramento. Quando o processador detectar uma próxima borda, por exemplo, essa borda descida aqui, ele vai ver, opa, a memória já me avisou que aquele dado vai estar no barramento. Então ele pega esse dado, e como ele já tem o dado, ele não precisa mais da requisição. Desativa todos os bits de controle. Aqui. A partir do momento em que ele desativou a requisição para a memória também não precisa manter o dado que ela enviou para o processador. Então ela tira o dado do barramento. Okay. Então, de novo, o processador coloca o endereço e ativa bits de controle. A memória percebe isso e avisa o processador que ela percebeu. Quando ela terminar de processar, ela avisa o processador que acabou, coloca o dado no barramento e no próximo borda de relógio, o processador pega o dado e cancela a requisição, ele para de pedir. A memória percebeu isso, também vai parar de enviar. Alguma dúvida ou parece sucesso? Tudo acontece sempre no mesmo tipo de borda, né? É difícil ter algum circuito que trabalha com as duas bordas ou é normal? Boa pergunta. Marcos, você sabe responder essa? Eu acho que daria para fazer do jeito simples, trabalhando as duas bordas, mas se é comum em dispositivos reais, não sei. É que normalmente quando eu vi até hoje, sempre trabalha em uma das bordas, né? Uma borda de subida ou borda de descida. Mas tem algum protocolo de comunicação que usa as duas bordas? Tem sim. As memórias DDR, elas fazem justamente isso. As DDR2, elas vão quebrar um clock em 4. As DDR3 vai quebrar um clock em 8. Então, ela trabalha com um clock base. Em cima daquele clock base, ela é como se ela encaixasse um outro clock que divide em 2, em 4, em 8, né?
Eu não sei exatamente os detalhes, como que é feito essa parte da configuração do clock. Eu imagino que eles usam um multiplicador, né? Então, é a mesma coisa que eles fazem com aquele DVFS, que é aquele para escalar a frequência para baixo ou para cima, né? Se usa um multiplicador de clock. Então, eu acredito que eles usam a mesma forma. Entendi. Né? Assim, eu li um pouco sobre DDR e, aparentemente, assim, a primeira versão do DDR, a sacada toda foi, vamos usar as duas bordas de relógio. Só que depois da DDR veio a DDR2. E aí você fala, opa, então como que será que eles estão fazendo? Né? Então, eles têm essa ideia de quebrar o clock em mais pontos, né? No fim do dia, a implementação é a mais besta possível, né? Nada muito cabeludo. É sempre a forma, qual que é a forma mais besta de implementar? É essa. Então, é essa que tá lá. Né? Nada muito rebuscado, vamos dizer assim. Entendi. Beleza? Beleza. Então, é isso aí. Mais alguma coisa? Então, vamos lá. O próximo é mais complicadinho. Agora, barramentos assíncronos, sem clock. Então, não segue um clock único. Por você não seguir um clock, você precisa de um protocolo de comunicação um pouco mais complexo, que seria esse aperto de mão, handshaking, que é um protocolo que eu acho que a internet também usa, o three-way handshaking. Então, funciona em muitos lugares. E ele é self-timed justamente por não seguir um período de relógio. Tudo depende da velocidade dos dois dispositivos. Se eles forem mais rápidos, o protocolo vai agir mais rápido. Geralmente ele é utilizado em transações de entrada e saída, né? Justamente porque você pode ter dispositivos super rápidos ou super lentos. E, bem, não vale muito a pena você definir um clock único para tudo isso. Vantagens e desvantagens. O que vocês imaginam? Ele não é limitado pelo mais lento agora. Isso aí. Então, sem limitação pelo mais lento. O que mais? Você precisa de menos fio, né? Porque você não precisa mais do fio do clock agora, só precisa de um fio de dados. Ou de um fio de controle, né? Ou não. Se você mandar o controle e os dados no mesmo fio, Você eu não mandar sei, o controle dos dados. você manda. Ele tem um monte Dele de. tem uma estabilidade maior também. Estabilidade maior. Eu não É acho porque que. daí ele não vai ficar com zero. Tipo, o clock você não pode ter um fio muito grande, senão ele vai com 0 e 1. Não vai ser distinguível. Então seria... Pode ser estabilidade maior. Suporte a fios maiores. O que o Jorge falou seria usar um conjunto de fios e sem o fio adicional do clock, você enviar todos os sinais de controle também por aqui. Mas isso também não dá uma desvantagem? Porque, tipo... Porque daí você tem que passar tudo. É verdade. São duas questões ortogonais, né? São duas dimensões que a gente pode explorar, né? Uma coisa é síncrono e assíncrono, outra coisa é barramento dedicado ou exclusivo, vamos dizer assim, né? Compartilhado e exclusivo. Privado e exclusivo. Privado ou compartilhado? Falei certo. Porque pode ter qualquer combinação dessas. Né? Não necessariamente o assíncrono vai estar com compartilhamento de barramento. Não necessariamente o síncrono vai estar com barramento privado. E assim por diante. Faz É sentido? verdade. É que na minha cabeça, pelo menos, tipo, o que eu tenho com barramento com coisa assíncrona, que eu já vi lá atrás, é tipo, eu tenho, tipo, 2 pulsos de clock. Isso significa envio de sinal. Aí no mesmo fio eu envio lá 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aí 2 pulsos de clock. Ou tipo, até aqueles barramentos que é 3 tensões, né? Que você pode tensão negativa, 0 ou negativo.
Você Uhum. poder fazer mais combinações. Uhum. Aí, por isso que eu tava pensando do sinal de controle e do dado sendo no mesmo fio. Mas realmente não depende do tipo de barramento ser dedicado ou não. Bem, nesse caso você economizaria um fio, o fio do clock, e no É. outro. E se fosse separado? Tipo, Eu acho que tudo depende de quantos controles a gente tiver, né? sim. Tipo, se você tiver um para ida e outro para volta, por exemplo, aí você já teria mais. Então, tem uma economia e um gasto. De NFIOS. Tudo depende do protocolo. Aí tem aquela desvantagem da sincronização, que seria... Pode levar um desempenho menor, justamente pelo controle dos sinais de controle. Alguém tem mais alguma ideia? Uma desvantagem? A Então, vamos parte de lá. controle mais complexo já vai no desempenho, né, que você botou. Sim e não. Dá para colocar também. Um controle mais complexo. Aqui. Apesar de no desempenho, tipo, isso aqui pode deixar mais caro, né? Então, são fatores separados a considerar. Mas, de novo, basicamente tudo isso. É adaptável a uma grande variedade de dispositivos, com velocidades diferentes, né? Ele vai se adaptar a dispositivos mais rápidos ou mais lentos. É adaptável a mudanças tecnológicas. Então, digamos que daqui a 10 anos, ou daqui a 2 anos, a velocidade dos dispositivos quadruplique. Você não vai precisar quadruplicar a velocidade do clock do barramento. Então, ele vai acompanhar tudo isso. Permite maior complemento físico, sem a influência do clock skew, né? Mas aquelas desvantagens. Uma lógica mais complexa em cada dispositivo. Todo mundo tem que saber como se comunicar nesse barramento e como gerenciar os sinais de controle. Então, todos vão ter que ser um pouco mais complexos. Maior overhead na sincronização, justamente pela coordenação dos sinais de controle. E isso leva a uma demora maior para você transferir cada dado. Então, uma menor bandwidth, menor largura de banda. Aqui um exemplo de como seria uma transação sem respeitar o ciclo de clock. Então, por início, é aquela mesma transação, uma leitura de memória. Então, o processador ele vai colocar que endereço ele quer ler e vai avisar para a memória. Opa, tem uma requisição para a memória, essa requisição é uma leitura e memória, tem uma requisição para você. Tipo, mem request, ele fala que é uma requisição para a memória. Novamente, sinal fica ativo em 0. Read avisa que essa requisição é uma leitura, em 0. Memory sync avisa que todos os sinais que você precisava configurar, eles já estão configurados. Então, a memória do dispositivo pode ir lá verificar eles. A memória vai perceber isso, né? Não necessariamente um ciclo de clock definido, em algum momento aqui no meio ela vai perceber isso e começar a processar. Quando ela conseguir o resultado, ela vai colocar esse resultado no barramento de dados e vai avisar o processador, olha, sistema, sincronize, system synchronize. Tá? Coloca em 0, ativa, e isso está avisando o processador. Quando o processador perceber que esse sinal está ativo, ele pega esse dado que está no barramento, salva na memória. A partir desse momento, ele não precisa mais da requisição.
Então, ele simplesmente desativa todos os sinais de controle e retira aquele endereço que ele pediu para ler. Não precisa mais manter isso. Em algum momento no futuro, a memória vai perceber que o processador parou de fazer a requisição e ela também vai desabilitar todos os sinais. Vai parar de avisar o processador que tem um dado, porque ele já pegou o dado, e vai parar de manter aquele dado no barramento. Então, o processador coloca endereço, avisa que é uma requisição de memória e que é uma leitura. Pede para a memória sincronizar. A memória vai ver esses sinais, decodificar o que eles significam e começar a processar. Quando ela terminar, coloca o dado no barramento, avisa o processador. O processador pega o dado, desabilita tudo, não precisa mais. A memória, percebendo que ele já pegou o dado e já fez todo esse procedimento, ela também não precisa mais manter a parte dela. Então, ela desabilita todos os sinais. Alguém tem ideia de quantos ciclos demora essa transmissão? Uma média? Depende do seu processador. É uma resposta. E esse 7 aqui? Tipo, aquela coisa de tá na cara. Mas são 7 estados, né? Não necessariamente 7 ciclos. É o sétimo passo da apresentação. É isso aí. Então, não tem clock. Realmente, tudo depende da velocidade dos dispositivos. Como o Vinícius falou, tudo depende do clock do seu processador, da sua memória e assim por diante. Justamente, é assíncrono. Algum passo ficou confuso? Não? Então, vamos passar para o próximo. Ok, a gente já sabe como dois dispositivos conversam. A questão é, tem 10 dispositivos conversando. Como a gente faz para separar o barramento para esses caras? Coordenar quem vai acessar em que momento? Bem, o controle de acesso ao barramento, ele basicamente vai determinar quem pode acessar o barramento em determinado instante para não ocorrerem conflitos. Dois dispositivos não tentarem mandar seus dados ao mesmo tempo. O controle ele pode ser realizado por mestres de barramento. Então, o mestre de barramento vai ser aquele dispositivo que ele pode iniciar uma comunicação. Por exemplo, o processador, se ele fosse o único mestre, só ele pode enviar pedidos para outros dispositivos. A memória não poderia enviar uma requisição para ele. Só o mestre começa. Então, o mestre inicia e monitora requisições. E tem os trabalhadores que vão receber as requisições. Naquele caso, seria a memória. O processador envia a memória, recebe e simplesmente atende. Tá. O jeito simples é, você tem um mestre que inicia e monitora. Geralmente é o processador. O caso que eu acabei de falar. Porém, você pode ter diversos mestres. Então, sua memória também pode querer começar uma conexão e conversar com, sei lá, seu mouse. Por que não? E se você tem diversos mestres, você acaba liberando o processador de monitorar as requisições. Então, os outros mestres, eles podem coordenar isso. Mas como eles vão coordenar, né? Se faz isso através de mecanismos de arbitragem. Então, para disciplinar o acesso dos mestres, você tem mecanismos de arbitragem. Mecanismos de arbitragem, ele vai fazer o controle de acesso. Se um dispositivo, se um mestre, ele quer acessar o barramento, ele vai fazer uma requisição para o mecanismo de arbitragem. Quando o mecanismo de arbitragem decidir quem pode utilizar o barramento, ele vai entregar para essa pessoa uma garantia de uso. Quem tiver a garantia de uso pode ficar usando o barramento até que termine. A hora que você termina, você devolve uma liberação para o árbitro. O árbitro te entrega uma garantia de uso, você usa até que não precise mais e devolve o barramento para o árbitro, que vai entregar para outra pessoa, outro dispositivo. Então, o papel do árbitro é a arbitragem, né? Que seria a decisão sobre qual dispositivo vai obter o controle do barramento em múltiplas requisições simultâneas. Se dois dispositivos quiserem ao mesmo tempo, quem vai usar? Essa decisão ela tem que ser
balanceada, então tem que respeitar uma prioridade de acesso. Por exemplo, se você tiver um avião, o avião está caindo, o controle que impede o avião de cair, ele tem que ter mais prioridade do que o ar-condicionado do passageiro 7. Tá? Se você priorizar o ar-condicionado, todo mundo morre. Se você priorizar o mecanismo que salva o avião, o passageiro vai poder ajustar o ar-condicionado depois. Além de balancear, ele tem que garantir o acesso a todos os dispositivos. Então, em algum momento, o passageiro 7 tem que conseguir mudar seu ar-condicionado. Aí a gente volta para o problema anterior. O mecanismo de arbitragem ele surgiu porque você poderia ter vários mestres. Só que você também pode ter vários mecanismos de arbitragem. Então, pode ter um só, que seja centralizado, ou distribuído. Vários deles. O centralizado é o mais simples. Aqui tem um exemplo. Seria uma arbitragem centralizada com requisição em paralelo. O que é isso? Você tem vários mestres e todos eles vão estar conectados a um árbitro central. Então, eles vão ter um fio para fazer uma conexão e um outro fio para receber a liberação para uso no barramento. Aqui. O árbitro central, ele escolhe de entre todo mundo que fez uma solicitação. Desvantagem disso, bem, muita gente pedindo ao mesmo tempo, o árbitro pode ficar sobrecarregado. Você poderia não ter linhas independentes, tá? Não seria uma requisição em paralelo. Então, linhas independentes, só porque é uma requisição em paralelo. Aqui tem um exemplo de um tipo funcional de arbitragem centralizada, que é o daisy chain, que basicamente é uma guirlanda de margaridas. A ideia é justamente isso. Então, você tem suas margaridas e elas estão conectadas em uma guirlanda. Tá? Não sei se alguém já usou uma guirlanda de margaridas, mas... Então, computação também é cultura, pessoal. A ideia é, você vai ter um pedacinho da guirlanda que vai mandar liberações para as margaridas. Então, olhando aqui embaixo, todos os dispositivos estão conectados em cascata e por ordem de prioridade. Então, você tem um árbitro do barramento, tá? E cada mestre ele vai estar conectado a ele por algumas linhas. Uma linha de requisição, para você pedir que quer usar o barramento. Uma linha para você devolver o barramento, caso você tenha usado. E essa conexão em cascata que é a garantia. A ideia é mais ou menos a seguinte. Se alguém quer usar o barramento, ele vai colocar um sinal nesse fio de requisição. Quando o árbitro percebe que tem um sinal, ele vai dar a garantia para quem tem a maior prioridade. Se esse cara não precisar usar o barramento, ele passa a garantia para o próximo. Se o próximo não precisar do barramento, eu vou abrir o chat. Se o próximo não precisar usar o barramento, ele passa para o próximo. E assim por diante. Até o momento em que alguém precise. Quem precisar usar o barramento não vai passar a garantia para o próximo. Ele fica com a garantia. Então vai passando até que quem precisa não passa mais. Esse dispositivo vai ficar utilizando o barramento. Quando ele terminar de transmitir, ele sinaliza uma liberação. Sinaliza que acabou. E o barramento pode passar a garantia novamente por todo o circuito. Para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, e assim por diante. Então, sempre que o dispositivo 1 ele quiser usar o barramento, sempre que o controle do avião precisar usar o barramento, ele vai ter a garantia. Ele vai ser o primeiro a receber a garantia. O ar-condicionado vai receber a garantia só quando o avião estiver estável. Tá? Ele não vai morrer fresquinho. Então, é isso. Dispositivo de prioridade mais alta, não deixe os de mais baixa receberem o sinal. Agora, a arbitragem distribuída seria quando você tem vários árbitros. Tá? Então, a ideia aqui são os mestres serem os próprios árbitros. Tem duas formas principais. Seria autoseleção. Tá? Basicamente, é esse desenho aqui. Cada mestre ele tem uma linha correspondente a ele. Então, mestre A,
manda o sinal de requisição nessa linha, o B nessa outra e o C nessa última. Tá? Quando você quiser usar o barramento, você coloca uma requisição na sua respectiva linha. Nesse momento, todos os outros dispositivos sabem quem fez uma requisição, certo? E se eles tiverem uma noção, por exemplo, eles sabem que a ordem de prioridade, esse tem mais prioridade que esse tem mais prioridade que esse. Então, se o A e o B mandarem requisições, o B vai saber que o A mandou, porque ele tem acesso à linha do A. Ele recebe o sinal do A. E o A sabe que o B mandou, porque, né, também tem acesso à linha do B. Como eles conhecem as prioridades, o B não vai usar o barramento. Ele vai deixar o A usar. Okay? Quando o A terminar, o B vai usar. E assim por diante. Outro modo é a detecção de colisão. Na detecção de colisão, todos os mestres... Deixa eu apagar. Você vai ter vários mestres, né? E todos eles vão estar conectados a um único barramento. Um barramento de requisições. Quando um dispositivo quiser usar o barramento, ele manda um sinal para o barramento de requisições. E, bem, se só um dispositivo mandar, ele tem acesso ao barramento. Se dois dispositivos mandarem ao mesmo tempo, você vai ter uma colisão. Quando acontece uma colisão, você destrói o sinal que está naquele barramento. Então, por exemplo, esse B aqui mandou o sinal dele dizendo que o B quer usar o barramento. Ao mesmo tempo, o A também mandou o sinal dizendo que o A quer usar o barramento. Quando der uma colisão, você não vai ter nem mais o sinal do A nem o sinal do B. Você vai ter um sinal Z diferente. E com isso eles sabem, opa, não sou só eu que quero usar o barramento. Então eu vou esperar. Ambos esperam um tempo aleatório e mandam a requisição de novo. Se der colisão, eles esperam um tempo aleatório e mandam de novo. Até o momento em que alguém mande antes. Quem manda antes ganha acesso ao barramento. Okay? Como vocês devem imaginar, aqui é mais difícil implementar a prioridade. Um jeito mais simples que me vem à cabeça seria quem tem prioridade maior usa tempos aleatórios menores. Então, depois de uma colisão, ele tenta mais rápido fazer a requisição. Prioridades menores, demora mais até repetir a requisição. Alguma dúvida sobre todas essas partes anteriores? Tipo, pelo que eu entendi o barramento, então, os mestres e os graus, eles podem ter, tipo, o mesmo fio, que uma hora vai ser entrada e outra hora vai ser saída, né? Porque uma hora ele vai estar escrevendo e outra hora ele vai estar lendo. Sim. Aí, o que ele usa pra... Eu lembro que eu li em algum lugar algum negócio de open drain, mas eu nunca entendi, tipo, eu nunca parei pra ver o que é. Eles usam, tipo, isso, que é alguma coisa que pode ser... Não é, tipo, quando você tá usando um Arduino, você configura lá, eu quero essa entrada, essa porta como entrada. Eu quero essa porta como saída. Mas como é que, tipo... E eu consigo entender o que é uma entrada e o que é uma saída, mas eu não consigo entender o que é uma porta mista ali, tipo... Que pode ser qualquer um dos dois. Faz sentido. Marcos sabe. Eu lembro disso, de circuitos, mas confiança zero. State, né? Então você tem que, você desacopla ele, você consegue desacoplar ele fisicamente como se fosse isolar ele mesmo dos fios, né? Então você tem o mesmo componente, você tem a saída daquele componente ligado no fio e tem a entrada. Só que você controla com essas portas tri-state se ele vai estar conduzindo ou não, né? Essa que seria a ideia. Então você consegue através desse componente fazer a desconexão física, vamos dizer assim, né, daquele fio. Eu consigo entender isso, tipo, num flip-flop, que daí tem uma entrada e uma saída separada, aí você liga, tipo, a saída no... Ou a saída e a entrada, você liga por buffers tri-state, aí você tem o sinal de controle de se ele vai ler, ele liga um dos buffers, deixa passar, ou se ele vai... Mas eu tô falando, tipo, fisicamente a mesma porta. Tipo, eu só tô... É que eu tô pensando, digamos, no I2C, que você tem só um sinal de clock e um sinal de dados. E a porta tem que ser entrada e saída. Tipo, você não troca por onde que vai passar. É exatamente o mesmo fio. Isso, então, então assim,
O protocolo do barramento, ele tem que dizer, bom, nesse momento, esse fio vai se comportar como uma entrada E aí eu para tenho que tal mudar a componente. configuração. Daí eu tenho que Então, mudar a você... configuração no chip daí. Exatamente. Tá. Tá? Entendi. Aí você usa a porta tri-state para fazer essa conexão, como você disse, do flip-flop. Né? Entendi. Beleza? Faz sentido. Tá. Mais alguém? Eu queria perguntar naquele daisy chain, tipo, se for lá para trás o sinal de garantia e ficar usando, mas de repente o primeiro dispositivo precisa de um sinal, o que acontece? Tem que esperar o mês solitário acabar? Tem. Ah. Só na hora que ele devolver você vai passar para o próximo. Ah, tá. Mas... Bem, não sei. A ideia eu acho que seria o dispositivo pegar o sinal e não fazer uma comunicação tão longa, né? Tipo, Sim. requisições pequenas e daí já requisita de novo a próxima vez. Uhum. Seria um jeito bem simples. Mas se ele nunca devolver também... Não compre componentes da China. Desconhecidos. Pode ser, tipo, ao invés de ele mudar o valor inteiro, a temperatura inteira do ar-condicionado, ele manda 1 grau de cada vez. Aí baixa 1 grau e vê se alguém quer mais alguma coisa. Sim, ele fica num while por 30 minutos conferindo. Então, tá bom. Vamos pro próximo, então. Padrões de oração. Tá. Padrões de barramento. Ok. Geralmente os barramentos eles são padronizados, né? Por exemplo, os barramentos de entrada e saída, porque, bem, todo mundo que está conectado ao barramento precisa conhecer os parâmetros do barramento. Eles têm que saber como se comunicar no barramento. Quais são os parâmetros lógicos, elétricos, físicos comuns para aquela conexão. E, em alguns casos, por exemplo, você quer fazer um computador bem barato, você pode usar só um barramento e conectar todo mundo nele. Então, todas as partes do seu computador precisam conhecer aquele padrão. Aqui uma lição sobre se um dia vocês quiserem fazer um padrão. Então, quanto melhor e mais rapidamente ocorrer a padronização, maior o sucesso técnico e comercial dos produtos que usarem o barramento. Por quê? Quanto melhor sua padronização, em mais casos ele vai funcionar. Todo mundo vai querer usar aquilo. Então vai ter um ótimo sucesso técnico. Quanto mais rápido você fizer a padronização, mais dispositivos diferentes vão usar aquela padronização. Então, mais interesse as pessoas vão ter em produzir coisas com a padronização e produzir coisas que suportem aquilo. Por isso, você vai ter um sucesso comercial maior. Por exemplo, digamos que eu queira comprar um fone específico e esse fone só tem determinada entrada. Eu vou procurar um reprodutor de música que aceite aquela entrada, que siga aquele padrão. Por isso, quanto mais largamente difundido o padrão, mais chance do meu produto ser comercializado. Aqui alguns exemplos de padrão de barramento, alguns exemplos antigos. Você tem o ISA, Industry Standard Architecture, que surgiu com o IBM em 1982. Originalmente começou com 8 bits, foi para 16. Tentaram fazer o de 32, mas não foi muito sucesso. Tinha uma frequência de 8 MB e morreu. Mais ou menos na mesma época, existiu o VESA, o Video Electronic Standard Association, né, dessa associação. Barramento de 32 bits, e era usado quando você precisava de muita velocidade, em uma placa gráfica, um controlador de disco. Seguia uma frequência de 33 MB e não é mais usado. Então, basicamente daqui sai uma lição que seria... Depois d'água. Um padrão ele não precisa durar para sempre. Ele precisa ser muito bom enquanto ele está sendo utilizado e enquanto ele é bom. Quando surgir coisa melhor, a gente passa para o próximo padrão. Mas
se existir um bom padrão para uma época, ele vai deixar as coisas bem mais fáceis no período. Aqui tem um exemplo de placa. Então, aqui. Você tem conectores, né, espalhados por ela, conectando coisas a ela. E conectando esses conectores, os seus dispositivos dentro da placa, você vai ter seu barramento. Então, né, são coisas visíveis, mas que realmente não dá para ver o que está acontecendo. Mas é só uma imagem para vocês verem que você consegue ver isso. São coisas reais, não aquilo lá que está no infinito e você só sonha. É visível, está por aí. Então, só isso. Um exemplo de barramento processador-memória, que é aquele barramento curto e rápido, seria o Intel Bus. Então, assim, basicamente esse é o sonho de consumo de qualquer um, só que é bem caro. Então, poucas pessoas têm, que seria esse. Ele, assim, serve para praticamente qualquer dispositivo, chega a distâncias super longas, muito rápido, e sonho de consumo. Mas como a gente não tem ele, né, meio difícil comprar, então tem outro exemplo aqui um pouco mais próximo, que é o barramento do Prescott, Pentium 4. Foi lançado em 2000, tinha um barramento meio que duplo de 32 vias, então 32 vias vindo para cá e 32 vias voltando, para os dispositivos conseguirem se comunicar ao mesmo tempo, uma em cada direção. Além disso, como o Jorge comentou, e o Marco falou da DDR, esse barramento ele segue 4 transferências por ciclo. Então você vai ter seu ciclo de clock, sim, e esse ciclo vai estar dividido em 4 partes. Então, digamos aqui, em todos esses 4 pontos ele vai estar transmitindo dados. Isso deixa a coisa bem rápida. Então, 4 vezes 32 bits em cada direção por ciclo. Seguindo, aqui uma lista de leituras complementares, se alguém se interessar por barramentos, e a biblioteca da Universidade Hebrew. Então, alguns livros, se vocês precisarem. Saindo do barramento, vamos para a gerência de dispositivos de entrada e saída. Então, a gente sabe conectar coisas, mas como gerenciar as coisas conectadas? Ok. Então, dispositivos de entrada e saída. A comunicação entre eles, entre seu teclado, seu mouse, seu HD e o processador e a memória, usa protocolos de barramento e interrupções. O que é isso? Bem, protocolos de barramento a gente já viu, como você conecta. Mas, por exemplo, digamos que você fez uma requisição à memória e, sei lá, esse dado vai demorar 300 ciclos para chegar. Você não vai ficar esperando, né? Você pode ficar, mas não precisa. Então, por que não, quando o dado estiver pronto, a memória te avisar? Isso seria uma interrupção. A memória levanta a mão e avisa o processador, olha, tem uma coisa pronta aqui, dá uma olhada. E o processador, quando ele tiver afim, ele vai acessar o barramento e buscar aquele dado. Okay. Então, como ele busca aquele dado? Um jeito seria dispositivos mapeados em memória. Cada dispositivo vai ter um espaço de endereçamento específico. Então, assim, 2 jeitos de novo. Você poderia, no seu espaço de endereçamento do processador como um todo, reservar uma região, esse espaço de memória. Esses endereços de memória, eles correspondem a dispositivos internos, entrada e saída. Então, se eu acessar essa posição, eu estou acessando a memória do seu mouse, por exemplo. Ou, cada dispositivo pode ter uma memória separada. Você indica o dispositivo, indica qual é a posição de memória dentro daquele dispositivo e, do mesmo jeito, você vai estar acessando o registrador 3 do seu mouse, como exemplo. Para acessar, então, o processador ele vai enviar comandos, por exemplo, store, em tal endereço, alguns dados, e geralmente a memória vai servir essas requisições de load store.
Mas quando se trata de um endereço que está mapeado para entrada e saída, a memória ignora e o dispositivo vai realizar essa operação. Então, por exemplo, o dado vai ser escrito no registrador de um dispositivo de entrada e saída, que está mapeado para o endereço. Ou um registrador dentro do seu mouse, por exemplo. Ok. Eu falei das interrupções, mas elas não são o único jeito de você obter dados no dispositivo, né? Então, quando o dispositivo de entrada e saída está pronto para responder à requisição, você fez o pedido para a memória e a memória está com o dado pronto, ela pode enviar uma interrupção. Então, ela envia uma interrupção à CPU, levanta a mão e fica esperando. A CPU, quando é conveniente, para o que está fazendo e vai atrás daquele dado. Então, o SO, em software, examina a interrupção e lê os dados do dispositivo. Geralmente, grava eles na memória ou no registrador. Outro jeito seria o pooling. O pooling é aquele método já chegamos. Então, bem, você faz uma requisição e de tempos em tempos você vai lá, já está pronto? Já está pronto? E agora? Está pronto? Mas já está pronto agora? O SO ele verifica periodicamente o estado do dispositivo, ele vê se está pronto, e se tiver, ele faz a leitura dos dados. Então, quando ele puder, ele vai lá, fica verificando e lê quando estiver pronto. Um outro tópico interessante é o DMA, o acesso direto à memória. Então, existem operações que são repetitivas. Por exemplo, você quer ler um dado no disco e armazenar ele em memória principal. Então, o que o CPU vai fazer é load do disco, coloca num registrador, salva esse registrador na memória, carrega no registrador, salva na memória, carrega no registrador, salva na memória. E vai fazer isso para a página inteira, 4K. Só que isso demora, né? Acesso ao disco demora. Então, toma muito tempo da CPU. Para deixar a CPU fazer outras coisas, existe o controlador DMA. Basicamente, você tem sua CPU, seu controlador, a memória, né? Seu HD. A CPU ela vai enviar para o DMA a faixa de endereços que ela quer que o DMA copie do disco. Então, o processador informa a faixa de endereços que ele quer copiar. Quando o DMA tiver terminado de copiar tudo, ele avisa o processador. Ok, está pronto. Pode continuar o que você estava fazendo. E isso economiza tempo, porque enquanto o DMA está copiando dados, a CPU ela pode estar processando outra coisa, está rodando outro programa. Resuminho rápido de entrada e saída. Como a gente já viu, atividades fora da CPU geralmente são muito mais lentas, ordens de magnitude mais lentas que ela. Então, uma estratégia típica, você faz a requisição, deixa seu programa em espera e começa a processar outra coisa. Quando estiver pronto, você pega aquela thread que está em espera, torna ela uma thread ativa e só continua. Então, economiza tempo. Algumas métricas importantes na entrada e saída são bandwidth, largura de banda. Você vai estar transmitindo dados entre dispositivos, então largura de banda é importante. Alguns vão precisar transmitir muita coisa, outros pouca coisa. Tudo tem que ser suportado. Confiabilidade. Então, o dado que saiu tem que ser o mesmo que chegou, independente do tamanho do fio. As coisas não podem se perder. Disponibilidade. Se você quiser acessar seu mouse, você precisa conseguir acessar em algum momento, independente do tanto de requisições que estão acontecendo e quem está pedindo as coisas. E capacidade. De novo, você tem uma montoeira de dispositivos conectados e cada dispositivo vai ter uma necessidade diferente, tem que transferir coisas diferentes para partes diferentes, e tudo isso tem que ser suportado pelo barramento, né, de entrada e saída. Alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, mais conhecidos, você tem o USB 2.0. Se você for ver, ele suporta distâncias até que grandes, suporta 5 metros, mas não é tão rápido. Por outro lado, você teria o PCI Express, hiper rápido, né? Até 32 vias com 250 MB cada, hiper.
mas não é tão longo. De novo, quanto maior a distância, mais lento. E tem aqui os SATA e Serial Attached SCSI, que são para conexão de HDs, né? Ambos rápidos, uma distância razoável. Basicamente seria o intermediário entre as duas coisas. O interessante a se notar aqui é que, meio que independente desses dispositivos, todos seguem um padrão, né? Você tem o padrão I3E, o USB Implements Forum e assim por diante. Todos seguem um padrão amplamente conhecido, divulgado, que permite conectar em diversos dispositivos diferentes e que levou ao sucesso dessas coisas. Talvez menos esse aqui. Seguindo para projeto e análise de desempenho. Alguma dúvida nas partes anteriores? Eu não perguntei nos últimos. O que era o FireWire? FireWire. Se não me engano, ele era tipo um substituto para o USB. Mas, no fim, ele acabou servindo para conectar computadores em rede. Eu não E o fui que muito significa atrás disso. esse Hot Pluggable também? Hot Pluggable. Eu acho que você conecta e não precisa reiniciar o sistema. Ele já detecta na hora e vai. Se você Marco... pode conectar com o sistema ligado. É. Então, tipo, eu vou colocar uma placa de vídeo no meu computador, eu vou abrir ele está ligado, e vou espetar ela. PCI Express, é melhor dar uma olhada no manual da placa-mãe e da placa de vídeo. Né? USB, tudo bem, né? Eu desconecto a câmera, o webcam, conecto o USB stick, desconecto, tá tudo bem, né? Então, essa que é a ideia. Isso aí. Mais algum? Então, vamos que vamos. Projeto de análise de desempenho. Tem que entrar contas em algum lugar, né? Mas, bem, a ideia aqui é separar. Se você quiser um sistema com alto desempenho, invista em transferir dados rápido, né? Linhas de dado e endereços separadas. Você consegue transferir o dado e o endereço onde você vai armazenar ao mesmo tempo. Largura de dados. Quanto maior, quanto mais fios transmitindo, mais rápido. Múltiplas palavras. Transfira o quanto você conseguir ao mesmo tempo. Dá boa. Múltiplos mestres de barramento. Se alguma coisa estiver pronta ou os dispositivos quiserem conversar entre si, deixa eles fazerem. Transação dividida. Se você fizer uma requisição para memória, não fique esperando ela. Não ocupe o barramento com isso. Vai fazer outra coisa. Se outro processador quiser uma requisição para aquela mesma memória, deixe que ele faça. Então, torna tudo mais complexo, mas muito mais rápido. E usa um relógio síncrono. Tá? Alto desempenho, relógio síncrono dá boa. Você precisa de menos passos para sincronizar as coisas, e se tudo for rápido ali, o barramento também vai ser rápido. Agora, se você quiser um baixo custo, vamos economizar no sistema. Multiplexa linha de dados e endereço. O mesmo conjunto de fios manda tudo. Quanto menos fios, mais barato. Então, se você quiser colocar 4 fios, transferir 4 bits por vez, é bem mais barato. Não é rápido, mas não é isso que importa. Tamanho da transferência, transfira uma palavra só de cada vez, mais simples possível. Um único mestre do barramento. Sim, deixa o processador coordenando tudo. É barato e fácil. Sem transação dividida. Então, se você pedir uma coisa para a memória, fique esperando. Né? Menos chance de sincronizar, de colisão e afins. E um relógio assíncrono. Cada dispositivo vai ter sua própria gerência, você não precisa se preocupar com isso. No fim, as coisas vão funcionar bem. Não rápido, mas bem. Aqui um exemplo, então, exercíciozinho para a gente fazer, de barramento síncrono. Suponha que a gente tem, né, 2 dispositivos conectados, a CPU e a memória, e você tem um barramento unindo eles, que consegue transferir até 4 bytes por vez. Aqui.
A ideia é, uma transferência no barramento, ela demora 4 nanosegundos, seja para ir ou para voltar. Toda vez que eu precisar mandar, 4 nanosegundos. Se você for ler uma coisa da memória, você vai demorar 20 nanosegundos. E a pergunta é, qual o tempo para a leitura de uma palavra? Então, diga, Jorge. É 28. 28. Por quê? Explique sua... 4 para pedir, 20 para esperar a ler e mais 4 para voltar. Isso aí. Então, durante 4 nanosegundos a gente pede, faz a requisição, ele demora 20 nanosegundos para ler e mais 4 para devolver nosso dado. 28 nanosegundos. Boa. Agora, qual a banda passante máxima? Alguém tem ideia do que isso significa e como fazer? Então, banda passante máxima é quanto de dado a gente transfere por segundo, em megabytes por segundo. Megabytes por segundo. Um chute, como começa? Alguma coisa a ver com aqueles 250 MHz. Sim e não. Os E a 250... largura do barramento também? Isso aí. Os 250 MHz definem os 4 nanosegundos. Largura do barramento, 4 bytes. Como a unidade já diz, o que a gente tem que fazer é dividir a largura pelo tempo. Então, a gente passa 4 bytes, nossa vida, a cada 28 nanosegundos. Então, é o tempo de uma requisição e sua resposta. Pera, vou escrever de uma forma legível. 4 bytes a cada 28 nanosegundos. Aqui. Agora, bem, quantos megabytes por segundo? Esse é uma conversão tricky. Ideias de como converte? Vinícius. Nanosegundo para segundo é fácil. É só fazer vezes 10 a menos 9 embaixo. Ok. E bytes é similar. Isso aí. É o similar e o difícil. É... Eu sempre confundo o MI, tipo, MIB e megabytes são coisas diferentes, né? Tipo, MIBs e megabytes. Sim e não. Tipo, Coisas são jeitos diferentes, né? De representar. mas quando a gente fala de bytes, megabytes na computação, geralmente a gente está falando na base 2, né? Então acaba sendo o 1024 vezes 1024. O MIB, ele acabou vindo para diferenciar essa notação da informática com a notação da matemática. Que mega em matemática seria 10 a sexta, né? Então, aqui veio para mostrar para a gente que é o 2 na 20. Mas, no fundo, dos exercícios que vocês fizeram até agora, eu tinha colocado megabytes como se fosse megabyte. Então, a ideia é isso mesmo. Cara, isso veio quando? Não sei. Então, a ideia é isso mesmo. Tipo, a gente quer transformar bytes em megabytes. A transferência seria 4. Do mesmo jeito que se fosse, por exemplo, a gente quer transferir metros para quilômetros. A gente vai multiplicar por 10 a menos 3 para transferir. Indo para megabyte,
o que a gente está fazendo é multiplicando por 2 a menos 20. 2 a menos 10 seria kilobyte. 2 a menos 20, megabyte. Então, megabyte por segundo. E fazendo essa conta, né, bonita, a gente vai ter a resposta. Todo mundo entendeu por que o 2 na 20? A menos 20? Beleza. Então, tá aqui. Então, a conta é a resposta, quebradinha. É bem mais quebrado que isso, mas está arredondado. O exemplo 2 é a mesma coisa no barramento assíncrono. E não é mais tão simples. Largura do barramento, de novo, 4 bytes. Fios transferindo 4 bytes. Cada passo igualzinho ao anterior. A gente vai demorar 4 nanosegundos para fazer uma transferência. Ida ou volta. Aqui 4 nanosegundos, 4 nanosegundos. E a memória vai demorar 20 nanosegundos. Como a gente não tem clock aqui, basicamente o que vai limitar o nosso tempo seriam as informações que a gente passa. Por exemplo, alguém tem um chute do que significa isso aqui? Esses dois dados azuis aqui. O primeiro parece um sinal de controle do processador, pedindo para iniciar uma leitura. Isso aí. E o outro é um dado inválido, um dado antigo? Não. Ou ele já está lá? Aqui a gente está... Então, como você disse, tem uma requisição de leitura. E o que ele está falando, ele está colocando o endereço no barramento. Então, ele está multiplexando o barramento para dados endereços. Tá bom. Então, começou a transmissão, o processador vai fazer uma requisição e colocar o endereço que ele quer aquele dado. Depois de 4 nanosegundos, esse 1 aqui, a memória ela vai perceber que o processador está fazendo uma requisição. E vai colocar no barramento, ok, recebi sua requisição. É um ACK, Acknowledged. Então, percebeu a requisição depois de 4 nanosegundos. O que ela vai fazer é começar a processar aquela requisição. Tá? Então, ela vai processar e ficar processando por algum tempo. Aqui. Enquanto isso, o processador ele vai perceber que a memória percebeu. Né? Aqui, ele vai demorar 4 nanosegundos para perceber que a memória percebeu. Então, mais 4 nanosegundos. E, bem, quando ele perceber isso, ele vai tirar a requisição, porque já está feita, a memória está processando o que ela precisa, tira a requisição e tira o endereço do barramento. Ele não precisa mais mandar isso, a memória já sabe tudo. Por sua vez, a memória vai perceber que ele percebeu o que ela percebeu. Né? Então, ela vai perceber que ele tirou a requisição do barramento. E com isso, ela sabe que ele viu o ACK dela chegando. Então, ela pode tirar o ACK também. Isso vai demorar, de novo, 4 nanosegundos. Ok? Então, a partir daqui, vai passar um tempo meio que indeterminado, até a memória conseguir aquele dado. Né? Em algum momento no futuro, ela vai ter aquele dado disponível. E quando ela tiver o dado disponível, ela vai colocar o dado no barramento e avisar, olha, processador, dado pronto, data ready. Dado pronto. Tá? Quando ela avisar isso para o processador vai, de novo, demorar um tempo até perceber que o sinal chegou. Seria essa linha 5 aqui. Então, ele vai demorar, de novo, 4 nanosegundos.
Quando ele perceber que o sinal chegou, dessa vez vai ser ele que vai responder, ok, recebi seu sinal. Então, o sinal de ACK dele vai estar ativo. Vai ativar o ACK, acknowledge, recebi seu sinal de que tem um dado da memória pronto. E vai pegar esse dado e armazenar onde ele precisar. Que o processador armazenando o dado que a memória mandou. Depois que ele armazenar, né? Cadê aqui? Aqui. Ele recebeu, avisou a memória que recebeu e pegou o dado. Como ele já recebeu, a memória vai perceber que ele recebeu. Vai demorar 4 nanosegundos para perceber isso. E depois que ela perceber, ela vai tirar o dado. O processador já pegou, não preciso mais colocar ele. Tira a data ready também. Né? Não precisa mais desse sinal. E quando ela fizer isso, o processador ele vai perceber que ela percebeu ele dando o sinal. Esse sinal ACK. Né? Então, o processador percebe, aliás, a memória percebe que o processador deu ACK, tira o data ready. O processador, por sua vez, percebe que o data ready saiu e vai tirar o ACK. E essa percepção demora 4 nanosegundos de novo. Beleza? Então, aqui tem basicamente o tempo mínimo para a gente fazer as operações. Só as comunicações. Deixa eu ver se... Tá. Agora, por que o tempo não é só isso? Ou o que está faltando definir aqui? O tempo de leitura da memória, né? Isso aí. Então, tempo de leitura da memória, essa coisa que eu acreditei que vocês tinham esquecido, mas não esqueceram. Esse aqui. Então, desse momento onde a memória percebeu a requisição do processador, até o dado dela estar pronto, demorou 20 nanosegundos, que corresponde a isso aqui. Todo esse trecho aqui demorou no mínimo 20 nanosegundos. Poderia demorar mais? Sim. Como? Com o barramento ocupado, por exemplo? Um barramento ocupado? Poderia ser. Se o barramento tivesse ocupado, o que aconteceria? Eu ia ficar esperando até poder... Até o árbitro, o mestre, mandar o sinal que pode ir. Isso aí. E nesse caso, cada passo demoraria mais. Por exemplo. Ok. Seria nessa interseção aqui, né? Bem. Tá bom. Então, a ideia, depois disso, o que define o tempo nesse trecho é basicamente a soma. A soma não, o maior entre 20 nanosegundos e esses delays pequenininhos. Então, 4 para ele receber e 4 até a próxima mudança. Se esses dois 4 eles resultarem em um tempo maior do que 20, eles vão definir quanto demora. Senão vai ser o 20. Ok. Então, aqui. Pegando basicamente o tempo resultante, a gente tem esse 4 para a primeira sincronização, mais 20 nanosegundos desse trecho, mais as sincronizações restantes. 4 nanosegundos aqui, 4 nesse outro pedaço, e um último 4 aqui no fim, para a sincronização 7. Isso aqui resulta no tempo para uma leitura, no barramento assíncrono. Então, 4 mais 12, 32, 36. Se eu não calculei errado, é isso aí. 36 nanosegundos. Pagão,
pedaço aqui. Tendo essa informação, qual a banda passante máxima? Alguém consegue fazer? Ou montar? 4 sobre 36, e aí todas as conversões que a gente fez antes. 4 vezes 10 é menos 20. 36 vezes 10 vezes 2 é menos 20, isso. E daí 36 vezes 10 é menos 9. Isso aí. Então, a gente tem 4 em bytes e 36 em nanosegundos. Nossa vida. Transformar byte para megabyte, mebibyte, multiplica por 2 a menos 20. Então, mib. E nanosegundos para segundos, multiplica por 10 a menos 9. Micro, não. Ok. 10 na menos 9 segundos, né? Nanosegundos para segundos. Calculando isso, a gente tem nossa resposta. Né? Vou limpar isso aqui. Aqui. Então, de novo, tempo total, aquele passo 1, que era o 4, mais o máximo entre 2 vezes 4, as duas sincronizações, e o 20 nanosegundos, que é o tempo da memória. O maior deles foi 20, então fica. E as sincronizações finais? Então, 3 vezes 4, 12 nanosegundos. Somando isso, a gente tem o tempo para ler uma só palavra, de 4 bytes. Seriam 32 bits, né? Banda passante máxima, divide 4 bytes por 36 nanosegundos, coloca nas unidades especificadas, e a gente tem a resposta 105,96 megabytes por segundo.